Olá, aqui é o professor Rodrigo e nessa aula eu vou resolver para vocês mais um exemplo de derivada direcional, tá? Eu vou calcular a derivada dessa função aqui, f de x, y igual a 1 sobre x menos y, na direção do vetor u, que é igual a menos 12 sobre 13 vezes o vetor unitário i, mais 5 sobre 13 vezes o vetor unitário j, tá? Lembrando que o vetor unitário i é na direção do eixo x positivo e o vetor unitário j é na direção do eixo y positivo. Pessoal, mas nós estamos aqui no item B. Nós fizemos na aula passada o item A. E assim como na aula passada, nessa nós vamos calcular a derivada direcional usando a definição, calculando através de limite. Só a partir das próximas aulas que eu vou publicar vídeos calculando derivada direcional usando o vetor gradiente, tá? Porque é muito importante também que você aprenda desse jeito, porque pode ser que na prova o teu professor queira que você resolva por limite. Então vamos começar. A primeira coisa é lembrar o seguinte: qual é a regra, qual é a definição, qual é a fórmula do limite que calcula a derivada direcional de uma função de duas variáveis? O que é que você vai fazer? Escreve aí. Derivada da função f nas variáveis x e y na direção do vetor u é igual ao limite quando h tende a zero da função f aplicada em x mais h cosseno θ, vírgula, e também aplicado em y mais h seno θ, beleza? Fecha parênteses. Essa função aplicada em x mais h cosseno θ e também aplicado em y mais h seno θ, menos a própria função f de x, y, tudo isso dividido por h, é essa expressão que vai te dar a derivada direcional daquela função, tá? Você tem que lembrar o seguinte, que o limite é quando h tende a zero e que o limite deve existir. Então, para não ficar muito perdido, eu gostaria que você destacasse isso aí, tá? Deixe isso aí destacado, porque você pode precisar e depois não achar isso a hora que você quiser. Também é importante que você vá copiando tudo, pause o vídeo, a hora que você não entender, volta um pouquinho, para você não se perder no meio do caminho. Lembrando que isso aqui não é difícil de ser feito, porém é longo, tá? É um pouquinho longo e vai dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos começar a resolver isso aí. Vamos lá, eu vou calcular o limite daquela função lá. Então, vai ficar assim, ó. Limite quando h tende a zero, deixa eu melhorar esse h aqui, da função f de x aplicado nisso aqui, ó, f de xy aplicado nisso aqui. Como é que vai ficar? Esse carinha aqui, ó, x mais h cosseno θ, esse carinha todo vai entrar no lugar do x. E esse carinha aqui, tudinho isso aqui, vai entrar no lugar de quem? No lugar do y. Então, eu vou repetir aquela função fazendo essa troca. Então, vai ficar assim, ó. 1 dividido por... Aí, no lugar do x fica x mais h cosseno de θ. Menos da fórmula, olha lá, menos... Aí, abre um parênteses e coloca y mais h seno θ. Y, deixa eu escrever melhor esse y. Y mais h seno θ. Fecha o parênteses. Perfeito. Então, ó, essa aqui eu já fiz. Eu troquei o x e troquei o y, por isso aqui que a nossa regra manda. Agora eu vou colocar essa parte. Tudo aquilo ali menos quem? Menos a própria função f de xy. Quem é a função f de xy? É essa função que nós estamos trabalhando, que vai ficar 1 sobre x menos y, beleza? Não podemos esquecer que é tudo aquilo ali dividido por h. Então, vamos lá e vamos dividir tudo aquilo ali por h.
Beleza, tudo aquilo lá dividido por h. Vamos continuar agora. Então, aquilo ali vai ficar limite quando h tende a zero de 1, colocar o 1 lá, sobre... Aí aqui vai ficar x, vai ficar um pouquinho apertado aqui, mais h. Gente, quem é que vai entrar no lugar do cosseno θ? Aqui, ó, isso aqui entra no lugar do cosseno θ, tá? Então, escreve aqui, pequenininho, cosseno θ. E quem vai entrar no lugar do seno θ? Esse aqui, ó, que vai entrar no lugar do seno θ. Por quê? Nós estamos trabalhando com um vetor unitário, tá? E qual é a regrinha do vetor unitário? Um vetor é unitário quando U é igual a cosseno θ vezes o vetor I mais seno θ vezes o vetor J. Então, eu tenho o cosseno multiplicando o I, que é esse carinha aqui. E tem o seno multiplicando o j, que é esse carinha aqui, quando o vetor no enunciado for um vetor unitário, tá? Então, ele já garantiu para nós que é um vetor unitário, beleza? Então, vamos trocar. No lugar de cosseno θ, eu vou colocar, então, aqui vezes, aí vai ficar assim, ó, dentro de um parênteses, menos 12 sobre 13. Aí, aqui, menos, abre parênteses, y mais h vezes, no lugar de seno θ, eu vou colocar quem? 5 sobre 13. Então, vou colocar aqui 5 sobre 13 e fecho parênteses. Então, ó, era 1, tá aqui o 1, o x está aqui, o h está aqui, o cosseno de θ eu troquei. Abaixei o menos, o y está aqui, o h está aqui e o seno de θ eu troquei. Menos... quem? Menos 1 sobre x menos y. Tudo isso ainda, veja que não ficou muito bonito aqui a minha organização, mas ó, na próxima linha eu faço melhor, dividido por h. Pessoal, vamos continuar, tá? Vamos continuar calculando esse limite. Então, vai ficar assim, ó, limite, escrever aqui nessa linha de baixo. Quando h tende a zero, de quem? De 1... fazer aqui o risquinho da fração. E agora eu só vou melhorar essa escrita, tá? Então, aqui vai ficar x mais vezes menos, menos h vezes 12 sobre 13. Então, vai ficar 12h sobre 13. E eu vou escrever assim para economizar linhas, tá? Menos aqui, ó, menos y. E a distributiva do sinal aqui também, ó, menos h. Então, vai ficar menos h vezes 5 sobre 13. Aí vai dar 5 sobre 13 de quem? Deixa eu melhorar isso aí. Deixa eu escrever igual eu escrevi do outro lado. 5h sobre 13. Beleza? Continuando aqui, menos 1 sobre x menos y. X menos y. Lembrando que é tudo isso aí dividido por h. Pessoal, agora que vem um detalhe importante. Ó, eu tenho uma fração 1 sobre x menos 12h sobre 13 menos y menos 5h sobre 13 menos outra fração, 1 sobre x menos y. Só que para você subtrair uma fração de outra, elas precisam ter o mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma artimanha aqui para elas ficarem com o mesmo denominador. Qual é essa artimanha? Eu vou multiplicar cruzado. Ó. Esse x menos y aqui, eu vou passar multiplicando o 1. E esse x menos 12h até aqui, ó, 5h sobre 13, eu vou passar multiplicando o outro 1. E o meu denominador vai ser o produto desses dois denominadores que estão aqui. Veja como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a zero,
Aí esse carinha vai passar multiplicando lá e esse aqui também, ó. X menos y vezes 1. Aí vai ficar ali. Vou fazer aqui em cima. X menos y, tá lá. Agora, tudo isso aqui vezes 1, com o sinal de menos. Então, vai ficar menos, aí abre parênteses. X menos 12h sobre 13 menos y menos 5h sobre 13. Fecha o parênteses. Tudo isso dividido por... Lembrando, o que eu estava fazendo aqui? Eu estava tentando escrever as duas frações com o mesmo denominador. E qual o denominador agora? É o produto desses denominadores que já existiam antes. Então, vai ficar aqui, ó. Deixa eu começar daqui. X menos 12h sobre 13 menos y menos 5h sobre 13, fecha parênteses, vezes esse outro aqui, x menos y. Mas nós não podemos esquecer que é tudo isso aí ainda dividido por h, beleza? Pessoal, o que eu vou fazer aqui em cima agora? Na parte de cima, a única coisa que eu vou fazer vai ser a distributiva do sinal, tá? Mas eu já vou deixar uma coisa um pouco rápida feita, ó. Eu tenho uma fração aqui em cima, sendo dividida por outra fração aqui embaixo, que seria h sobre 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela regrinha. Preserva a primeira, lembrando que a primeira é esses dois carinhas aqui. Preserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então, já vai aparecer isso aí para você. Então, vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a 0, tira o parênteses aqui, x menos y, agora faz a distributiva. Menos x, aqui, mais 12h sobre 13, menos vezes menos, mais y, e aqui menos vezes menos, mais 5h sobre 13, beleza? Tudo isso dividido por esse carinha enorme aqui, ó, que vai ser x menos 12h sobre 13 menos y menos 5h sobre 13 vezes x menos y. E lembrando que nós estávamos falando assim, ó, essa fração nós íamos preservar, preservei. E eu vou multiplicar pelo inverso dessa. Então, vai aparecer aqui, ó, vezes 1 sobre h. Então, preserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Pessoal, para ganhar tempo, nós vamos observar o seguinte agora. Dá uma olhada aqui, ó. Esse x positivo cancela esse x negativo. Esse y negativo cancela esse y positivo, ok? Agora, aqui em cima, sobrou 12h sobre 13, mais 5h sobre 13. Aqui em cima, eu tenho todo mundo dependendo de h. Só que eu tenho um h dividindo aqui, ó. Então, eu vou simplificar. Esse h vai embora, porque vai simplificar com esse. Beleza? Então, vamos escrever lá o que é que sobrou ainda. Lá em cima, tá? Porque já não temos mais espaço aqui. Então, vai ficar limite, quando h tende a 0, aí sobrou ali 12 sobre 13. Deixa eu colocar assim, ó. 12 sobre 13, mais 5 sobre 13. 5 sobre 13, beleza? Tudo isto dividido por quem? Aí aqui embaixo tem x menos 12h sobre 13 menos y menos 5h sobre 13 vezes x menos y. Gente, e a partir de agora eu já posso aplicar o meu limite. O que eu tenho? Eu tenho o limite quando h tende a 0. Isso quer dizer que esse h aqui, ó, vai para 0. Aí vai ficar 12 vezes 0 dividido por 13. Ou seja, esse pedaço aqui vai dar 0.
E aqui também, ó, 5h sobre 13. 5 vezes 0 sobre 13. Então, isso aí também vai dar 0. Aplicado o limite, veja que é os únicos termos que tem h, o que foi que sobrou para a gente? Sobrou, já vou fazer a conta, 12 mais 5, que deu 17, sobre, deixa eu melhorar essa linha aí, 17 sobre 13, dividido por, o que sobrou aqui nesse parênteses? X menos y. Então, ali sobrou x menos y, vezes o que sobrou do outro lado? X menos y. Isso aí vai ser igual a 17 sobre 13, dividido por... Gente, coisas iguais quando se multiplicam, é só escrever ela elevado ao quadrado. Então, x menos y vezes x menos y é a mesma coisa que x menos y ao quadrado. E o que é que eu vou fazer agora? A mesma regrinha de antes. Conserva a primeira fração, 17 sobre 13, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x menos y ao quadrado. Beleza? Qual é a nossa resposta? 17 vezes 1, 17. 13 vezes x menos y ao quadrado, 13 x menos y ao quadrado. E terminamos. Nós calculamos a nossa derivada direcional usando a definição, ou seja, usando o limite. Gente, a derivada direcional é um valor que determina a taxa de inclinação de uma reta tangente. Aqui nós não encontramos um valor, porque no texto ele não deu o ponto de aplicação. Por isso que nós deixamos a nossa derivada direcional em função de x e y, ok? A partir de agora, eu vou fazer para você a representação geométrica dessa derivada direcional, para você entender bem o que foi que aconteceu. Então, não perca esse pedaço da aula também, acompanhe aí. Pessoal, então estamos aqui ó, no GeoGebra e agora eu vou fazer a representação geométrica do que nós fizemos lá, tá? Eu vou aqui na parte de entrada e vou digitar minha função f de x e y é igual a 1 sobre, aqui eu vou abrir parênteses, x menos y. Beleza? Gente, dá uma olhada como ficou a nossa função. Agora, o gráfico da nossa função, né? Agora eu vou digitar o vetor. O vetor que ele passou lá é o vetor u, que é igual a menos 12 sobre... vou colocar isso dentro de um parênteses, tá? Vou colocar em forma de coordenada. Vetor u, menos 12 sobre 13, vírgula, e aí 5 sobre 13. Beleza, e está lá nosso vetor u. Agora eu vou rotacionar isso aí para você ver o que aconteceu. Ó, esse aqui é o gráfico da nossa função. Veja como ele é. O gráfico daquela função é isso aí, ó. E o que ele queria? Ele queria que o que ele quer? Que a gente calcule a derivada direcional na direção indicada por esse vetor aqui, ó. Então, esse vetor está dando para nós a direção que ele quer que calcule a derivada. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o gráfico para você ver, ó. Olha o vetor aqui. Então, é nessa direção aqui que ele quer. Mas aí, para ficar mais fácil a visualização, eu vou passar agora, tá, um plano para mostrar. Então, o meu plano vai ser assim. Ele vai passar por um ponto aqui na ponta do vetor, aqui no final do vetor e aqui na ponta do eixo Z. Então, esses 3 pontos vai determinar o meu plano. Aí eu vou lá e passo o plano. E esse plano vai mostrar certinho a curva onde nós vamos calcular a derivada. Beleza? Então, olha ali, ó. Ele quer que a gente calcule a nossa derivada nessa linha aqui, ó, que é a intersecção do plano com o nosso gráfico, tá? Deixa eu deixar isso aí um pouquinho melhor, tá? Veja que agora apareceu ali, ó, uma linha preta, ó. Então, é nessa curva, ó. Deixa eu virar o gráfico aqui, ó.
Tá aqui, tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Então, é nessa linha pontilhada que nós vamos ter que calcular a derivada direcional. Perfeito? Então, a derivada direcional na direção daquele vetorzinho ali. E é isso que ele queria. Se ele tivesse dado um ponto, vamos supor que ele tivesse dado um ponto assim, ó. Vamos pegar aqui um ponto A qualquer. Fosse aqui. Aí nós íamos calcular a derivada direcional nesse ponto, que ia dar para nós a inclinação da reta tangente nele mesmo, tá? Veja que o gráfico é super bonito. Na mão seria muito difícil desenhar. Pessoal, então agora eu vou só deixar o gráfico dar uma rodadinha aí para você ver. E depois nós vamos encerrar essa aula. E nas próximas aulas, eu vou calcular a derivada direcional, mas aí usando o vetor gradiente, tá? E também vou fazer a representação assim para você ver. Beleza? Um abraço e bons estudos.